Boa tarde, meu nome é Daniela Francisco. Eu gostaria de estar na mesa aí com você, mas a agenda está bem complicada. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao professor Marco Feliz, da Comissão Científica do 5º Congresso Internacional de Cidadania, por ter aceito a minha proposta. A minha proposta é baseada na minha tese de doutorado. Aqui está o título, né? Os arquivos públicos brasileiros oferecem navegação acessível às pessoas com deficiência. Essa tese eu elaborei e defendi em 2022 e eu tive como a orientadora a professora Jordete Mestre Rodrigues, da Universidade de Brasília. O ponto principal foi tentar discutir a questão como está a navegabilidade em ambiente web. Mas antes de eu resgatar essa questão, eu achei importante resgatar por que nós não éramos considerados pessoas. Então, para isso, eu fiz um mapeamento na legislação brasileira, no qual depreendi desde antes de 1900 até 1900, a terminologia para pessoas eram bem... não havia nenhuma valorização em relação a ela. Então, inicialmente, para vocês terem uma ideia, eu sei que eu vou compartilhar o próprio PPT com vocês depois, tá? Mas se vocês forem ver, a gente primeiro era chamado de inválido, descartável. Isso tudo está na legislação brasileira e também na legislação internacional. E a pouco nós fomos renomeados como indivíduo incapacitado, indivíduo incapaz, indivíduo defeituoso. Finalmente, em meados de 1981, a ONU decidiu que era o ano para comemorar o Dia Internacional da Pessoa Deficiente. E nesse momento, em 1981, que a gente é considerado na sociedade como pessoa. Então a gente passa a se chamar pessoa deficiente. Mas ainda assim, a nomenclatura dada para a gente é como se a gente não fizesse parte da sociedade. E veja bem, todos nós pagamos impostos, compramos coisas, então a gente faz parte da sociedade, mas na própria legislação do dia que a gente não é. Então, até a gente chegar ao termo pessoa com deficiência, a gente passou por pessoa portadora de deficiência e pessoas especiais. Quando finalmente, em 2007, foi promulgada a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Aí sim, o primeiro olhar é para a pessoa. E essa pessoa, por acaso, tem deficiência, como podia ser essa pessoa ser obesa, ou podia ser essa pessoa ser muito alta. Então, nesse momento, a partir de 2007, a gente começa a ter o status de pessoa. A importância dessa convenção é que no ano seguinte, o Brasil assinou como um contrato constitucional. Ou seja, o respeito às pessoas com deficiência está na Constituição. Agora vamos prosseguir. Vou mostrar basicamente a legislação que versa sobre a importância da acessibilidade no ambiente web. Tá? Nós temos uma legislação que homologa a questão do acesso à informação desde 1988, mas tivemos mais tarde duas legislações importantes em 2000 que nortearam a questão de atendimento prioritário e também a questão de atendimento do ambiente web. Essas leis foram regulamentadas em 2004, ou seja, desde 2004, o Brasil aponta a necessidade que o nosso site, nosso portal, nossos aplicativos têm que ter os requisitos de acessibilidade para que todas as pessoas possam ter acesso à informação. Eu não vou me aprofundar nisso, mas os principais aspectos dessa legislação que eu apontei aqui para vocês é exatamente isso. Assegurar aos atores o acesso à informação, a importância de quebrar as barreiras, ou seja, não pode ter barreira de comunicação, e que tem mais, e a outra coisa mais importante é a questão da
tem que pensar na informação de forma que qualquer pessoa possa acessar. Para isso, a gente tem que adotar medidas que facilitem essa acessibilidade ao conteúdo. Então, você colocar só o site, em vez de colocar o aplicativo, por exemplo, o Velibra, né, que é o tradutor automático do Libra, não quer dizer que o site seja acessível. O site acessível é de forma que qualquer pessoa possa entender o que está acontecendo lá. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, um site de um imposto de renda. Quando você quer encaminhar seu imposto de renda, que é obrigatório para todo cidadão, cada ano é uma novidade diferente. Então, você memoriza uma forma de colocar essas informações, mas na hora que você vai encaminhar, nunca está no mesmo lugar, está sempre em lugar diverso. Por exemplo, você quiser adquirir o passaporte é a forma de leitura, né, como o site é apresentado para você, é completamente diferente do imposto de renda. Assim é também, por exemplo, para homologar o seu tempo de serviço no INSS. Então, todos os portais, embora eles estejam no e-gov, ou seja, estão numa plataforma comum a todos, mas o acesso ao conteúdo de cada um deles, as lógicas são completamente diferentes entre elas. Então, é que nem um exemplo assim que eu gosto de usar, quando a gente vai no supermercado, a gente fica super feliz. Não, eu vou no supermercado, eu vou fazer a compra de 10 minutos, porque eu sei exatamente onde estão as coisas. Naquele dia, eles mudaram a gôndola. Você fica revoltado com relação a isso. Esse é o mesmo conceito que a gente tem que usar no nosso site. Se é um serviço do governo para o cidadão, então tem que ser direto, objetivo, claro. Então, para esse de embasamento, a legislação brasileira, também a legislação internacional, embora eu não tenha mencionado aqui, a concepção da figura, da importância da pessoa com deficiência, que eu resolvi levar a minha tese de doutorado para os arquivos públicos do Brasil. Tá? Então, eu fiz um mapeamento de como está a questão da promoção de acesso nos arquivos públicos brasileiros. Então, eu elenquei todos os arquivos públicos estaduais, tá? Foram mais ou menos 39 arquivos mapeados, sendo que só 30 responderam. Eu escolhi o status de arquivos públicos estaduais, porque a maioria da população vai nela justamente para a questão dos seus direitos, né, dos seus deveres. A pessoa se aposenta e muitas vezes essa documentação se encontra lá. Então ela resgata o contra-cheque, o comprovante de pagamento. Primeiro lá, depois de lá, eles são direcionados para o local correto, mas a porta de entrada é lá. Na época, eu fiz mais ou menos, no segundo semestre de 2022, eu adotei a comunicação virtual. Eu não falei para você, mas eu sou pessoa surda, oralizada, uso aqui o plano cochlear de um lado, o aparelho de audição do outro. Por isso que eu estou com dificuldade também de falar com vocês de forma remota, né, virtual, porque eu ainda estou aprendendo a ouvir. Então, estou em um momento que está muito engraçado. Eu já estou identificando muitas palavras, mas a troca é um carnaval. Então, eu troco ponto por pente, troco palavras muito simples, né, bem próximas. Então, por isso que eu não estou aqui, mas eu estou tentando compartilhar com vocês essa minha ideia. Bem, então eu mapeei 39 de arquivos e 30 responderam. Desses 30 que responderam, a gente percebeu que mais ou menos 42% apresenta o CAPTCHA. O problema do CAPTCHA, quem acessa, ou aquela pessoa que faz o uso do leitor de tela, ela simplesmente não consegue avançar, porque aparece para ela no leitor de tela, identifica a figura. O leitor de tela não consegue identificar que tipo de figura é aquela. Então, o CAPTCHA é uma barreira de comunicação para que essas pessoas possam ter acesso a essa informação, no caso do site do Arquivo Nacional. Outra coisa que foi muito engraçada foi a questão dos e-mails. O e-mail, arquivisticamente falando, é um documento arquivístico, é um documento que comprova uma ação. E nesse mapeamento que eu fiz, parece que ignoraram o uso do e-mail, que é um instrumento
reconhecido pelos caras. Muitas vezes preferiam responder via WhatsApp. O WhatsApp ainda é um meio de comunicação sem um reconhecimento. O WhatsApp, na verdade, está no seu celular pessoal, não é um celular profissional da instituição, entendeu? Então não tem um viés fidedigno em relação a isso. E outra coisa que eu percebi é que não havia um chatbot para atendimento. É importante reforçar que essa pesquisa que eu fui considerando a minha deficiência, ou seja, não usei o telefone, nem usei o celular a parte de áudio. Eu usei a comunicação toda por escrita, para mostrar o quão avançado essas instituições elencadas por mim estão realmente proativas para habilitar com uma pessoa com deficiência. Foi essa a minha grande mote, né, para trabalhar. Por fim, eu fiz uma proposta. Eu propus 5 grandes estratégias, né, que os arquivos públicos de outras instituições podem fazer uso. Né? A gente pode começar a adotar audiodescrição nas imagens e no filme. A gente pode disponibilizar um ícone do Velibra, que é um tradutor de Libra para português gratuito, elaborado do governo. Tá? A gente pode avaliar o grau de acessibilidade dos portais com essa informação. Né? Eu sugiro o protótipo ágil, que é governamental, ou seja, de graça, e com ele a área de informática consegue ajustar o seu site da melhor forma possível. Também sugiro oficinas de acessibilidade atitudinal. Eu não vou poder compartilhar com vocês, mas nós temos lá na Câmara, eu sou servidora da Câmara, nós temos um portal com vários vídeos que mostram como lidar com deficiência. Tá? Se vocês quiserem, eu repasso para vocês por e-mail. E por fim, nós temos um manual de autoavaliação do grau de acessibilidade, que foi elaborado para a rede de acessibilidade. Ou seja, são 5 estratégias que qualquer órgão pode começar a adotar, o que fará uma grande diferença na acessibilidade para todos. Tá? Estou quase finalizando, né? Deixa eu voltar aqui. Algumas considerações. A literatura promove muito a questão do acesso à informação, mas ela não tem um olhar sobre a acessibilidade. Além disso, há uma confusão. As pessoas confundem a acessibilidade com o acesso, ou seja, as duas andam juntas e elas têm que ser promovidas juntas. Tá? E o que mais que eu posso falar? Os ambientes web têm que ser pensados para toda pessoa. Não pode ser só para pessoas com deficiência. Tá? Por fim, eu vou compartilhar com vocês uma palavra, uma frase, daquele, como fala, aquele, ele já morreu, ele é físico, né? Eu tenho que ler, porque eu não lembro do qual, tá? É o professor Stephen Hawking, tá? Ele faleceu em 2018. Vocês sabem que ele é físico, era físico, e ele elaborou uma quantidade incontável de pesquisa. A fala dele é o seguinte: a deficiência não precisa ser um obstáculo para o sucesso. Durante praticamente a minha vida adulta, sofri da doença do neurônio motor. Mesmo assim, isso não me impediu de ter uma destacada carreira como astrofísico e uma vida familiar feliz. Professor Stephen Hawking, 1942 a 2018. Tá? Vou compartilhar brevemente as referências. A base das referências é a minha tese, que está disponibilizada no repositório digital da Universidade de Brasília e também na Biblioteca Digital da Câmara do Estado. Além disso, quero compartilhar brevemente a minha foto que você está me vendo. Essa sou eu e a minha orientadora. Então a gente está junto nessa parceria faz bastante tempo. Então, obrigada pelo seu tempo. Boa tarde.